Fala, meu povo, tudo tranquilo? Trocar ideias sobre mais um assunto que é muito importante para você saber, que é sobre população. A gente vai trocar uma ideia em alguns vídeos compartimentados, compartilhados, divididos sobre população brasileira e população mundial. Mas antes de aprofundarmos sobre características importantes sobre a população brasileira e população mundial, a gente vai dar uma olhada sobre alguns conceitos demográficos que são muito importantes. Então vamos lá. Se tratando de população brasileira, quais são as características já de antemão que a gente tem que guardar no coração? Primeiro, a nossa população tem se tornado cada vez mais envelhecida. A nossa população não tem mais tido uma característica de ter uma população de maioria jovem, mas sim cada vez mais velha. Então, olha só, primeiro ponto, conceitos, população absoluta e relativa, não confunde. A população absoluta é a população total de determinada região. Exemplo, o Brasil hoje tem 213 milhões de habitantes. Então, isso é a população absoluta, a população total de um território. Quando eu falo de população relativa, eu não estou falando da população total de uma região, mas eu estou falando do quanto que essa população está distribuída por quilômetro quadrado. População relativa e densidade demográfica significa a mesma coisa. Populoso, população absoluta são termos muito parecidos, são sinônimos. Populoso, população absoluta, povoado, população relativa e densidade demográfica. Isso significa a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Pegando o Brasil como exemplo, a gente pode apontar que o Brasil é um país muito populoso, está entre as 10 maiores populações do mundo, está em 7º lugar hoje, porém é pouco povoado. A população relativa é pequena, ou seja, existe muita gente em determinada região e existe pouca gente em outra região. Olha só essa tabelinha daqui que eu coloquei para vocês. Aqui, regiões do Brasil e a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado em cada região. A gente consegue perceber que a região sudeste é aquela que apresenta a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, é aquela que tem a maior população relativa, a maior densidade demográfica. Quando eu pego aqui a região sul é a segunda região, é a segunda área de maior densidade demográfica. E a região de menor densidade demográfica é a região norte, beleza? Quando eu pego população absoluta e encaixo dentro das regiões, a região centro-oeste vai ser aquela que vai apresentar menor população absoluta. Beleza. Outros conceitos importantes pra caramba para a gente analisar, ficar no nosso coração, não dá bobeira. Mortalidade e mortalidade infantil. Quando eu falo de mortalidade, eu estou falando da relação de óbitos que existem, de mortes que existem em determinada região. Então, quanto pior a qualidade de vida, a infraestrutura, o saneamento, toda a organização da cidade, quanto pior for essa estrutura, certamente maior vai ser a mortalidade e a mortalidade infantil. Os dados vão ser sempre mais elevados. Beleza? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho um OBS muito importante quando se fala de mortalidade pegando países europeus. Bacana? Taxa de mortalidade infantil. O Brasil hoje é um país que apresenta ainda uma taxa de mortalidade infantil bem elevada. Se for comparar a taxa de mortalidade infantil que existe no Brasil e em países mais desenvolvidos, é discrepante a diferença. Hoje, pegar até uma caneta aqui, fugi, mas voltei. Hoje, a mortalidade infantil que existe dentro do Brasil é de mais ou menos 13,3 por 1.000 habitantes. É alto comparado a alguns países emergentes e a países mais desenvolvidos. Estamos em processo de queda, mas ainda existem números muito elevados. Beleza? A taxa de natalidade vai ser o quê? A relação do número de nascimentos e a população de determinada região.
A gente consegue perceber hoje no território nacional, a gente consegue perceber no território brasileiro que a nossa taxa de natalidade está em queda. E o que leva a essa queda da natalidade? Daqui a pouquinho a gente vai falar, mas já para dar spoiler, que eu me amarro no spoiler, um motivo muito importante é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Hoje, a nossa taxa de natalidade gira em torno de 1,76 filhos por mulher. Ela está abaixo da média de reposição que a ONU coloca para que você tenha uma população equilibrada. E qual é esse dado que a ONU coloca para a gente, para que a gente tenha uma população equilibrada? 2,01, 2 filhos por família. Porque você tem um casal, esse casal morre, 2 filhos assumem o lugar, então você tem um equilíbrio. Daqui a pouquinho a gente entra num processo de queda populacional. O IBGE aponta para a gente que isso vai rolar mais ou menos em 2045, 2050. Outro dado, expectativa de vida, significa o número de anos que um recém-nascido pode viver. Hoje, a nossa expectativa de vida gira em torno de 74 anos. A gente tem uma expectativa de vida baixa comparado, mais baixa, né? Assim, um número até relativamente diferente em relação a países mais desenvolvidos. O Brasil, 74 anos. Se você for comparar países europeus, são 82, 83 anos. Japão, 85, 86 anos. O Japão, 74 anos. Bacana? E também o crescimento vegetativo. E o que é o crescimento vegetativo? É a relação entre nascimento e morte. Ou seja, eu pego o nascimento, subtraio o número de pessoas que morrem e ali eu tenho o crescimento vegetativo, ou seja, o quanto que aquela população pode estar aumentando ou reduzindo. No caso do Brasil, a gente ainda tem um aumento populacional, no ritmo cada vez menos rápido, no ritmo cada vez mais lento, mas esse crescimento populacional ainda acontece. Se pegarmos países europeus como exemplo, Alemanha, Portugal, Itália, esses dados já apresentam números negativos, ou seja, morre mais gente do que nasce. Mas não significa que o país tem uma condição de vida horrível, mas significa que a expectativa de vida está muito elevada, os idosos morrem e a população adulta não repõe essa população que tem morrido. Certo, povo? Esse foi um panorama uma primeira parte sobre população brasileira e daqui a pouquinho segue pro lado que a sequência vem no teu colo. Beleza, meu povo? Beijos e abraços e como aquele youtuber ali de raiz, toca aquele sininho, faz aquele comentário embaixo, vê se tá bacana e não esquece de seguir Prof. Vitor Moura e continuar com a gente que vai vir muito mais vídeo bacana. Beleza? Tamo junto e continua. Valeu!